Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Programação utilizando a linguagem Python. Nessa aula, a gente vai ver como é que a gente pode acessar intervalos de listas, ou seja, acessar uma série de elementos que estão dentro de uma lista. A gente vai direto para o Google Colab para a gente ver como isso funciona. Estamos aqui no Google Colab. Se eu tenho uma lista L, 1, 2, 3, 4, 5, que o tipo do L, type L, é list, a gente pode estar acessando intervalos dessa lista. Para a gente acessar intervalos de uma lista em Python, a gente escreve o nome da lista e entre os colchetes a gente vai utilizar dois pontos. Essa utilização dos dois pontos dentro dos colchetes vai simbolizar que a gente está querendo acessar um intervalo. Então, quando a gente está utilizando esse tipo de notação, a gente está indicando o seguinte, que a gente vai acessar um intervalo desde o índice que eu escrevi antes dos dois pontos até antes do índice que eu escrever depois dos dois pontos. Por exemplo, nesses três exemplos, a gente tem que o elemento 0 está na posição 0, o elemento 1 está na posição 1 e assim por diante. Nessa lista, em específico, cada elemento está na posição que é igual ao seu índice. Quando eu acessar a lista, vendo um intervalo do 0 até o 6, significa que eu vou pegar desde o índice 0 até antes do índice 6, ou seja, do 0 até o 5. Então, a gente vai ter que, no primeiro print, pegou todos os elementos, do 0 até o 5. Já no segundo print, eu estou dizendo, pegue desde o elemento do índice 0 até antes do elemento do índice 3. Ou seja, vai pegar o índice 0, o índice 1 e o índice 2. E ele não vai pegar o índice 3, nem os posteriores. No outro exemplo, a gente tem o seguinte, acesse uma lista que está desde o índice 1 até menor do que o índice 4. Então, índice 1, índice 2, índice 3, e não vai pegar do 4 em diante. Com isso, esse print vai ser esses três elementos. Quando a gente escreve um número, dois pontos, outro número, a gente pode ler como se a gente estivesse querendo acessar a partir da primeira posição até antes da segunda posição. Então, se a gente fornecer 1 e 3, a gente quer desde o 1 até antes do 3. Essa lista, Thaleson é 0, Gomes é 1, Nepomuceno é 2. Então, 1 até 3, a gente vai ter esses dois elementos. A gente também tem a opção de deixar vazio, ou seja, não escrever número. Se a gente deixar o lado direito vazio, ou seja, o lado do final vazio, ele vai entender que é para você ir até o final. Então, nesse caso, que eu só escrevi 1, 2 pontos e deixei vazio, o intervalo que eu vou estar querendo acessar vai ser desde a posição 1 até o final. Então, ele pegou Gomes e Nepomuceno. Se a gente alterasse aqui do 0 para frente, ele ia estar pegando a lista toda. Se eu pegasse do elemento 2 para frente, ele vai pegar só o Nepomuceno. Se eu não escrever o número antes, o que é que a gente vai ter? Se eu não escrever esse número antes, significa que eu vou começar da primeira posição. Então, nesse caso, que eu vou ter antes um vazio e depois o 2, eu estou dizendo comece da primeira posição até antes da posição 2. A posição 2 é o Nepomuceno, então vai acessar o Thaleson e o Gomes. Está aqui a lista para a gente. Se a gente colocasse do início até o 1, seria só o Thaleson. Do início até o 3, seria o Thaleson, o Gomes e o Nepomuceno. Se a gente não especificar nem
antes nem depois. A gente estaria pegando a lista toda, que é a mesma coisa de simplesmente escrever o nome da lista. Quando a gente for acessar intervalos da lista, a gente pode especificar um valor negativo. O que é que esse valor negativo vai simbolizar? O valor negativo simboliza quantos elementos faltam para terminar a lista. Então, se eu tenho essa lista 2, 4, 6 e 8, e eu vou acessar da posição -1 em diante, -1 vai simbolizar a última posição. -2 seria a penúltima, -3 a antepenúltima e assim por diante. Então, do -1 para frente, eu vou estar pegando o último elemento. Se eu colocasse -2 para frente, eu iria estar pegando os dois últimos elementos. Se eu colocasse -3 para frente, os últimos 3 elementos. Poderia colocar do -3 até o -1. O que você acha que vai acontecer? Ele vai imprimir o 4 e o 6, porque o -1 é a última posição e o -3 é a antepenúltima posição. Então, ele vai começar no 4 enquanto for menor do que o -1. Agora eu vou ir resolvendo com vocês os exercícios propostos. Então, tendo essa lista, sim, 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 não, não, você vai ter que alterar o intervalo que você vai verificar para que acesse somente os sims. Ou seja, vai descer da posição 0 até o 2. Então, tente fazer esse exercício que em breve eu trarei a resolução para você. Para você acessar do 0 até o 2, você pode colocar a partir do 0 até antes da posição 3, que você vai acessar somente os sims. Como você está pegando do início, você não necessariamente precisa utilizar o 0. Se você deixar vazio, já simboliza que é a partir do início até antes da terceira posição. No segundo exercício, nós temos o seguinte: eu quero deixar somente as posições 3 e 4, que é a posição desses dois sims. Então, tente alterar esses intervalos para que a impressão só apareça o intervalo 3 e 4, que são só dois sims para a gente. Tente resolver esse exercício que em breve eu trarei a resolução para você. Então, vamos lá. Para acessar a partir do elemento 3, eu adiciono 3 antes. Se eu quero ir até o elemento 4, então eu adiciono a posição posterior à posição 4, que é a posição 5. Quando eu testar, a gente vai ter desde a posição 3, enquanto ela é menor do que 5. Então, 3 e 4. Outro exercício que a gente vai ter é imprimir as 4 primeiras posições. Então, tente resolver esse exercício que em breve eu trarei a resolução para você. Então, vamos lá. Para resolver esse exercício, já que a partir da primeira posição, você ou coloca o 0 ou não coloca nada. E até a quarta posição, as 4 primeiras. Como começa da posição 0 e você quer as 4 primeiras, você quer imprimir do 0 até o 3. Então, enquanto for menor do que 4. Quando a gente executar, a gente vai ver que imprimiu os 4 sims. A outra opção seria você não utilizar o 0. Então, ficaria até a quarta posição. Como último exercício aqui de intervalos, você vai ter que imprimir dessa vez as 4 últimas posições. Então, pausa o vídeo, tente resolver esse exercício, que em breve eu trarei a resolução para você. Então, vamos lá. Para a gente resolver esse exercício, primeiro, a gente pode tentar fazer específico para esse vetor, para essa lista. A gente tem que ver que ele começa do 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Para acessar os 4, a gente estaria querendo desde o 2 até o 5. Então, a gente pode colocar a partir do 2, enquanto for menor do que 6, que ele vai aparecer os 4 últimos elementos. Porém, se a gente adicionasse mais elementos, por exemplo, se a lista fosse maior, ia acabar dando um erro. O nosso não iria estar aparecendo, porque ele está pegando desde a posição 2 até a posição 5. Se a gente quiser deixar claro que vão ser as 4 últimas posições, independentes do tamanho do vetor, a gente pode utilizar o índice negativo. Então, eu posso dizer que vai começar da posição menos 4 e vai até o final. Não preciso adicionar nada depois. Então, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Então, vai pegar a posição menos 4 em diante, que é exatamente os 4 últimos elementos. Então, independente do tamanho, a gente iria estar pegando esses 4 últimos elementos. Então, era isso. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, não deixe de mandar mensagem ou deixar um comentário. Desejo para você bons estudos e até a próxima.